Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Bom, esse é um episódio praticamente de carnaval, então desejo a todos vocês aí um período para quem aproveita o carnaval, que aproveite, para aqueles que aproveitam o carnaval assim como eu para descansar e ler alguns livros, tirar alguns atrasos aí na leitura, também um bom período aí de reflexões. Tá ok, pessoal? Perguntas em áudio e texto, agora sempre para esse novo número, tá? 11 95 550 0005. Repetindo, 11 95 550 0005. Como eu disse, muito 5 e muito 0, né? Mas aparecer aí a anotação aí, vocês capturem esse novo número, ok? Perguntas em áudio e texto entre 40 segundos e 1 minuto. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Fala, professor, bom dia, aqui é o Felipe, eu falo de São Paulo. A minha dúvida hoje é em relação a crédito. Sei que chega muita pergunta em relação a valuation, mas como o senhor tem bastante experiência, o senhor deve saber tudo de crédito também. Eu sei que quando olha para crédito, a gente tem duas principais óticas ali de análise, né, que é a geração de caixa, projetar quanto que a empresa gera de caixa operacional versus quanto que ela tem de dívida, e também a ótica de ativos, né, quanto que a empresa possui de ativos versus quanto ela possui de dívida. A geração de caixa aqui, a primeira parte, eu acho que é até bem intuitiva, né, você pega no fluxo de caixa. A segunda ótica, que é a ótica de ativos, eu fiquei meio na dúvida como que faria isso na prática, se o senhor puder me ajudar. Vou te mandar aqui também uma análise que eu fiz, se o senhor puder ver aí, tiver um tempo, o senhor pode me dar um toque se está bacana. E, sei lá, alguns insights aí que o senhor acha bacana em relação a crédito, que pouca pessoa olha, algum indicador, ou até mesmo alguma parte na análise em si, tá? Na parte qualitativa. Brigadão aí, professor, tamo junto. Bem, Felipe de São Paulo, sobre aqui avaliação de crédito e imagino de conceder ou não crédito, né? Quando você olha os dados de uma empresa sob o ponto de vista da geração de caixa, como o Felipe disse, sob o ponto de vista dos ativos, né? Então a gente está falando da capacidade operacional de uma empresa gerar caixa e patrimônio, né? O que a empresa tem de patrimônio ali que você deve analisar. Bem, Felipe, essa parte de avaliar, pessoal, muitos de vocês, muitos mesmo, mandam muito material, planilha. É humanamente impossível eu olhar, além de que eu tenho outros afazeres, eu não teria tempo de ficar olhando, tá? Então, infelizmente, não tem como eu olhar esses materiais que vocês me enviam, tá ok? Mas, como é o propósito aqui do nosso podcast, do nosso JKCast, é tirar dúvidas e falar sobre conceitos, né? Eu aproveito essa parte da sua pergunta, Felipe, e vou passar aqui os conceitos que com certeza você vai conseguir aproveitar. Você não, acredito que todos aqueles que têm interesse nesse assunto e estiver aqui acompanhando o episódio, vai conseguir entender o conceito que eu vou passar. Então, não envie material, infelizmente eu não vou conseguir olhar, tá, Felipe? Deixa eu te falar. Quando a gente fala de gestão de concessão de crédito, você está olhando capacidade que a empresa tem de gerar caixa e você está olhando patrimônio. Então, isso está escrito em um livro, mas eu vou dar um raciocínio lógico aqui para você. Quando você está falando capacidade de gerar caixa, a gente está pensando em pagar o fluxo da dívida. Tá? Quando você está falando em ativos, a gente está olhando para o estoque da dívida. Então, imagine, você pegou R$1 milhão emprestado. Quem está te concedendo crédito quer saber se você, eventualmente, amanhã você pare de gerar caixa, você pare de vender, o mercado entra em crise, a economia entra em crise, você passe a dar prejuízo, ou seja, você não gere mais caixa, ele quer saber se você tem patrimônio para pagar esse R$1 milhão. Então, ele está olhando o seu ponto de vista patrimonial, ele vai olhar para os seus ativos, seu balanço patrimonial. Agora, ele também tem que ter a preocupação se você, mesmo tendo patrimônio, ele olha e fala, pô, a empresa do Felipe tem patrimônio, mas ele tem capacidade de pagar o fluxo da dívida? Aí ele vai olhar a sua capacidade de gerar caixa. Então, primeira coisa, mentalmente, você tem que separar quando você está falando de concessão de crédito. Estoque, fluxo. Então, acho que aqui já elucida a maior parte da sua dúvida. Vamos entrar um pouquinho só no detalhe aqui para você também entender o conceito disso. Quando eu falo de geração de caixa, como que uma empresa olha, um banco olha para a empresa que está pedindo dinheiro emprestado para saber se ela tem capacidade de pagar esse fluxo? Obviamente, pela sua capacidade de gerar caixa. Só que ela tem que saber também o quanto desse seu caixa está comprometido já
com eventuais dívidas que você já tenha. Eu sempre dou exemplo que da pessoa física é mais fácil de entender, né? Vai uma pessoa lá, você vai lá como pessoa física pedir dinheiro emprestado, o banco vai olhar a sua capacidade de gerar caixa, que é o quê? Sua renda. Vai ver se você tem uma renda estável, você tem um emprego estável, você tem um bom salário, e depois ele vai olhar se você já tem dívida, se seu carro já está financiado, o seu imóvel já está financiado, o quanto dessa geração de caixa, o quanto essa renda sua já está comprometida com o pagamento de dívida. Mesma coisa ela faz para a empresa. Ela vai olhar para a empresa, qual a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa. Vai avaliar você como empresa geradora de caixa. Ou seja, uma empresa de que segmento? O mercado dela é sazonal, é cíclico, né? Ela está muito colada nos ciclos econômicos. Se a economia vai mal, essa empresa vende menos. Se a economia vai bem, essa empresa vende mais. Tem empresas que estão muito mais correlacionadas com o ciclo econômico, tem empresas que estão um pouco menos, mas todas estão. Então, quem está te concedendo crédito vai estar fazendo esse tipo de análise, né? Por quê? Porque se a economia for mal, você vai parar de gerar caixa e vai parar de pagar o fluxo da dívida para quem te concedeu esse crédito. Então, eles têm essa preocupação e olha essa capacidade de gerar caixa. Quem já fez os meus cursos, ou quem entende de finanças corporativas, sabe quando eu falo daquela estrutura ótima de capital, que em teoria, né, todas as empresas buscam a estrutura ótima de capital, que é aquela relação, digamos, próxima do ideal ali, que ótima nunca vai ter, né, entre capital próprio e capital terceiros. A empresa, o que determina a estrutura ótima de capital é justamente isso, o risco financeiro. A partir de que ponto a empresa começa a oferecer risco financeiro? A partir daquele ponto ela começa a oferecer risco financeiro, ela volta a subir o seu custo médio ponderado de capital. Por quê? Porque a partir daquele ponto o banco pode até continuar te emprestando dinheiro, mas vai te emprestar numa taxa maior, porque você começa a apresentar um risco financeiro maior. O seu acionista pode continuar querendo aportar dinheiro como sócio, mas agora ele vai exigir um retorno maior porque você passou a ser uma empresa com um risco financeiro maior. Então, a partir daquele momento que a gente chama de estrutura ótima de capital, o custo de capital, o médio ponderado de capital começa a subir. E como é que você encontra essa proporção dita ideal entre capital próprio e capital terceiros? Capacidade de gerar caixa, ok? E aí, obviamente, você vai refinando a sua análise, porque você tem que olhar que tipo de empresa que é, qual o histórico dessa empresa, que segmento que ela atua, não é isso? Qual uma coisa que é muito difícil de se avaliar, mas qual a capacidade competitiva dessa empresa, quais as vantagens competitivas que essa empresa tem, né? Porque se a economia vai mal, o setor começa a ir mal. Quando você refina a sua análise e olha dentro do setor, daquelas 10 empresas do setor, tem uma que vai pior, tem uma que vai melhor. Tem uma, às vezes, até que aproveite a crise, né? E aumente a sua geração de caixa. Tem essas situações também. Então aí começa a entrar mais uma análise muito mais refinada, saindo um pouquinho do campo da economia e das finanças e entrar um pouquinho mais sob o ponto de vista do planejamento estratégico das empresas, marketing, vantagem competitiva, né? Estratégias de pesquisa e desenvolvimento, inovação. Aí você realmente começa a entrar no detalhe. Mas é óbvio, cada vez mais refinada e complexa passa a ser a sua análise. Mas, grosso modo, estou olhando para a capacidade de gerar caixa para saber se essa empresa consegue pagar o fluxo da dívida. Pegou 1 milhão emprestado, vai pagar 50 mil por mês. Eu quero saber, quando eu olho a geração de caixa, ela consegue gerar um caixa excedente de 50 mil para pagar esse fluxo? É essa análise que eu estou fazendo. Economia vai mal, ela parou de gerar caixa, está dando inclusive prejuízo. Não tem como pagar o fluxo. Vai começar a ter problema com a dívida. Ela tem patrimônio para pagar o estoque da dívida? É essa análise que está fazendo. Então, uma coisa é a análise patrimonial, outra é a análise operacional da empresa. Ok, Felipe? É isso que, com esse conceito, né, que eu passei aqui, acho que você consegue refinar aí o seu entendimento e refinar a sua análise. Ok? Espero ter te ajudado, Felipe. Vamos aqui. A próxima pergunta. Só veio 2 perguntas, acho que é porque é o telefone novo, né? Mas veio 2 perguntas, uma em áudio e outra em texto. Vamos aqui, então, à próxima e última pergunta. Olá, professor Kobori. Parabéns pelos ensinamentos do canal, sempre muito acima da média em finanças. Existe algum estudo sobre rentabilidades entre optar por investir em debêntures ou ação de uma mesma empresa? Qual o risco de cada uma? Num caso de falência, quem tem prioridade no recebimento? E sobre rentabilidade, se comparada pelo mesmo prazo de investimento, quem leva vantagens? Um forte abraço. Se não me engano é Marco Aurélio, você não escreveu aqui, mas me passaram aqui que acho que seu nome é Marco Aurélio, não falou de que cidade está falando, então é importante, pessoal, mandou a pergunta, o nome e de onde você fala.
Bom, vamos lá então por partes. Quando você fala que rentabilidade, se comparar, você está falando rentabilidade do ponto de vista do investidor, né? Ele está comprando uma dívida, eu estou comprando um equity, uma ação, né? Vamos lá, tem um pouquinho até a ver com a primeira pergunta. Quando você fala de debêntures, você está falando de dívida. Ação, você está falando de patrimônio, está sendo acionista da empresa ou credor da empresa. Quando você vai optar por investir, é justamente isso, né? Por que você decide ser credor e não acionista? Ou o inverso, por que você decide ser acionista e não credor? Risco. Então, a relação risco e retorno. Se eu vou correr um risco maior, eu quero um retorno maior. Bastante intuitivo e uma máxima em finanças, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E aí entra um primeiro conceito que geralmente as pessoas confundem. Elas acham que é mais caro o capital terceiro do que o capital próprio. Falar, se eu tomar dívida emprestada no mercado, no sistema financeiro, vai ficar mais caro para mim, é melhor eu procurar um novo sócio. Não, é o inverso. Então vamos lá, é até um pouco contraintuitivo, mas o custo de capital próprio é maior do que o custo de capital terceiros. Por quê? Porque o capital próprio é mais arriscado que o capital terceiros. Ou é mais arriscado eu ser acionista de uma empresa do que eu ser credor de uma empresa. Então por que é contraintuitivo? Porque geralmente as pessoas falam assim, pô, é melhor eu arrumar um sócio para minha empresa do que pedir dinheiro no mercado. Não, sob o ponto de vista de custo, é mais caro você arrumar um sócio do que você arrumar um credor. E aí, 3 fatores que determinam isso, né? Primeiro, já responde uma parte da sua pergunta. Risco. No caso de dissolução de uma empresa, no caso de falência de uma empresa, o credor tem prioridade no recebimento, na restituição do capital. Por quê? Porque existe o mais arriscado é o acionista. Você quebrou a empresa, todo mundo recebe, tem uma filazinha ali na ordem, né? Funcionário, governo, todo mundo vai recebendo. Credor, o último a receber é o acionista. Tá? Se tiver 2 classes de ações, o acionista preferencialista recebe primeiro e as ações ordinárias são os últimos a receber. Tá? Para a empresa tem 2 classes de ações. Então, tanto que você olha lá na definição de ações preferenciais, está lá, né? Prioridade na restituição do capital. Então, sob o ponto de vista desse risco, né, de falência da empresa, o acionista é o último a receber. Óbvio, se ele é o último a receber, é mais arriscado ele ser acionista do que ser credor, porque se ele for credor, ele vai receber antes. Tá? Então, esse é um fator. Segundo fator, estabilidade do fluxo de pagamentos. Acionista não tem estabilidade nenhuma, porque ele só recebe se tiver lucro e se a empresa distribuir. Então, o acionista, o fluxo de capital do acionista, né, o fluxo de dividendos do acionista, o fluxo de lucro do acionista é instável e incerto. Ele só tem fluxo positivo se der lucro. Inclusive, os fluxos podem ser negativos, como a grande parte das empresas. Em um bom período, a empresa passa dando prejuízo. Então, ele tem um fluxo, inclusive, negativo. Se a empresa precisar de mais aporte de capital e não conseguir esse capital no mercado, vai fazer uma chamada de capital e o acionista vai ter que aportar capital sobre o risco de ser diluído, né? Então, o fluxo do capital do acionista ele é instável, podendo, inclusive, ser negativo. Tá? O fluxo de pagamentos lá do credor, desconsiderando a inadimplência, ela é estável. Pegou 1 milhão lá emprestado, tem que pagar 50 mil por mês. A menos que você fique inadimplente, você vai pagar 50 mil e o credor tem esse fluxo estável. Então, ele também tem um risco menor no fluxo de pagamentos. Tá? Aí você fala, desconsiderando a inadimplência, mas tem muitas empresas que ficam inadimplência. Por isso que o credor também tem um contrato de dívida que tem garantias. Se você ficar inadimplente, ele pode executar esse contrato e restituir a dívida dele via as garantias que você colocou no contrato. Tá? E o benefício, né, do fluxo de capital terceiros. Né? Dívida é lançada lá em despesas financeiras. Como ela é lançada em despesas financeiras, ela bate a base de cálculo do imposto de renda. Então, fluxo de dívida tem benefício fiscal. Então, esses 3 fatores já justificam que o credor tem um risco muito menor, né? E o credor, com um risco menor, pode exigir também um retorno menor. Como ele pode exigir um retorno menor do que o acionista, porque ele tem mais garantias e tem menos risco, o custo de capital terceiros é mais barato do que o custo de capital próprio. Ok? Então, quando você olha agora sobre a sua pergunta, sob o ponto de vista do investidor, eu compro uma debênture ou eu compro uma ação da empresa? Exatamente esse raciocínio. Se eu compro uma debênture, eu sou credor. Se eu compro uma ação, eu sou acionista. Se eu compro uma debênture, eu tenho um risco menor. Posso exigir um retorno menor. Se eu compro uma ação, eu tenho um risco maior, tenho que exigir um retorno maior. Então, a ação, tanto que a ação é expectativa, né? A ação tem uma expectativa de dar um retorno de 15% ao ano. Se eu comprar debênture, eu tenho 10% garantido, desconsiderado a inadimplência. Mas, óbvio, se você for
comprar uma debênture e você avaliar bem esse crédito, vai ter lá a classificação de crédito, vai ter as garantias, vai ter um monte de coisa, que, exatamente isso que eu expliquei. Você fala, não, eu prefiro comprar debênture e ter 10 garantido do que comprar ação com a possibilidade de ter 15 de retorno. Como eu disse, isso é uma possibilidade. A empresa pode não dar nenhum retorno nenhum, pode inclusive dar prejuízo, né, um retorno negativo. Então, exatamente isso. Por que ela tem uma possibilidade de um retorno de 15 frente a um retorno garantido de 10? Justamente porque é capital próprio, se ela não der essa possibilidade de um retorno maior do que uma debênture, ele nem consegue captar dinheiro no mercado. Estou dizendo sob o ponto de vista que não é só do IPO, né? Estou dizendo, você vai lá negociar ações que estão na bolsa, você só vai comprar ações de empresa que tem a possibilidade de dar esse retorno, senão você não vai comprar. E aí entra uma outra complexidade de análise que você tem que confiar nas análises que todo mundo está fazendo nessa empresa ou você próprio está fazendo nessa empresa, tá ok? Então, sob o ponto de vista da decisão do investidor é esse. Eu quero ser credor, compro uma debênture. Quero ser acionista, compro uma ação. Qual a análise que eu tenho que fazer? Análise de risco, tá? Risco de crédito? Mesma coisa que eu disse, acho que na pergunta anterior. Você vai analisar uma debênture, está tudo garantido ali, mas você tem que analisar o risco desse crédito. Como eu disse na pergunta anterior, tem um risco de pagamento do fluxo da dívida, né, e tem um risco do pagamento do estoque da dívida. Né? O estoque da dívida está lá geralmente nas garantias, quando foi concedido esse crédito. Né? No caso de uma debênture que está sendo negociada em bolsa, você está negociando no mercado secundário, essa debênture já foi emitida e já está sendo negociada, como as ações estão trocando de mãos. Mas ela tem um contrato original dessa debênture que garante a restituição, no caso, né, de inadimplência da restituição dessa dívida, mas tem um risco menor, mas não é tão menos complexo assim, né? Haja vista aí, tem vídeos aqui, eu falei isso na época da Americanas, né? O papel de repente vira pó também, tá? Dependendo da situação. Então, análise de ativos financeiros sempre tem uma complexidade, né? De forma conceitual é isso que eu passei. Mas, obviamente, é o que eu falei, quando você põe o dinheiro na mesa é diferente, né? Se você vai realmente pôr o dinheiro na mesa, recomendo fazer uma análise mais criteriosa, um pouco mais complexa, olha um pouquinho do histórico, olha os balanços da empresa, as demonstrações financeiras, né? Olha o contrato dessa dívida, se você estiver comprando a debênture, olha as regras que regem essa debênture, tudo isso tem que ser avaliado. E outra, confiar na análise do mercado, né? No caso das Americanas, não adiantou nada confiar nas análises do mercado, que o mercado todo foi enganado, diria até meio que ingenuamente enganado, ou naquela de essa empresa é um ídolo, né? Todo mundo acredita no que ela fala, ninguém quer conferir de verdade o que realmente está por lá. Então, existe essa complexidade e esse cuidado que a gente tem que ter. Como eu disse, pôs um mão no bolso, tirou e pôs o dinheiro na mesa, um pouco mais de prudência e cuidado é sempre recomendada, tá ok? Eu acho que está respondido. Dessa forma conceitual, acho que todos conseguem aí depois fazer o refinamento da sua análise, mas a resposta seria essa. Eu ia falar uma coisa no início que eu esqueci. Tem vídeos, o vídeo dessa semana que eu voltei, eu estava internado, como eu falei, gravei um vídeo aí sobre uma fórmula simples aí um método simples do Benjamin Graham, né? E todos meus vídeos que são um pouco mais técnicos, sempre tem as pessoas que colocam lá excelente conteúdo técnico quando não decide tomar lado em política. Eu não consigo entender esse tipo de argumento. Quase todo vídeo meu que eu faço isso, eu vejo esse tipo de comentário. Eu não vou, digamos assim, dar aquele mesmo recado que o Roger Waters dá no show dele, né? O Roger Waters no show dele pôs lá, se você gosta do Pink Floyd, mas não gosta de política, vaza, né? Eu não vou mandar ninguém vazar daqui, que a minha intenção é inversa, né? Que vocês realmente escutem. Já que vocês me respeitam pelo meu conteúdo técnico, intelectualmente técnico e profissionalmente técnico, e me acompanham, eu imagino que a pessoa, quando respeita alguém tecnicamente, porque acha que ela intelectualmente, tecnicamente, ela vale a pena ser ouvida, por que não politicamente? Né? Até porque não existe ninguém sem lado político. Engraçado a pessoa falando. Quando não toma lado político, existe algum ser humano que não tem um lado político? Né? Então, se você respeita a minha capacidade intelectual de produzir conteúdos profissionalmente técnicos, eu acho que você também deveria, pelo menos, me escutar, né, quando eu coloco um conteúdo humanamente, né, digamos assim, técnico, porque o posicionamento político é um posicionamento humano, não é um posicionamento profissional. Né? Então,
se eu sou tão bom assim para produzir conteúdo técnico, se eu sou tão bom para ler livro de economia, livro de investimento, livro de finanças, livro de estratégia, se eu sou tão bom tecnicamente para produzir esses conteúdos, para utilizar esses conteúdos, para transmitir esses conteúdos, por que quando eu transmito uma posição, uma visão de mundo, uma visão política, eu também não posso ter competência para isso, né? Então, eu acho que esse tipo de visão que as pessoas têm é como se achasse que o outro é um robô, né? Nem robô, porque robô não inova, né? Não cria, não consegue fazer interconexões entre ideias e raciocínios, né? Mesmo para aqueles que acreditam em inteligência artificial, né? Porque uma ideia, na verdade, é uma combinação de outras duas ideias, você cria uma nova, né? Ou você consegue transmitir uma nova, você consegue uma nova forma de transmitir uma nova ideia. Isso tudo é inovação do ser humano, né? A inteligência artificial não faz isso, para aqueles que acreditam. Então, se você tem essa competência, por que não você ter? E outra, o meu direito, né? Se eu estou aqui produzindo conteúdo gratuito, técnico, de economia, finanças, investimentos, estratégias, né? Por que eu não posso produzir também um conteúdo que me atende como ser humano, de posicionar uma visão que eu tenho de mundo, uma visão que eu tenho de política? Então eu acho até desrespeitoso, né, quem acompanha o canal e falar seu conteúdo, quando é técnico, é excelente. Só não tomar lado político. Tipo assim, é como se a pessoa estivesse falando para mim, fala só isso aí que interessa e a outra coisa você não precisa falar. Não, o canal é meu, eu falo o que eu quiser, e assim como eu posiciono e transmito conteúdo que eu acredito que vai ajudar vocês tecnicamente na profissão, no mercado financeiro, nos investimentos, em economia, em estratégia, o que quer que seja, eu também gosto de transmitir conteúdos que eu acho que podem colaborar para que você seja um ser humano melhor. E eu acho que as pessoas têm que ter a mente aberta, de escutar e falar, não, isso aí faz sentido. Não, isso aí não faz sentido, mas eu considero, como eu respeito ele tecnicamente, eu acho que ele deve ter algum embasamento, algum motivo para estar falando isso, né? Então, não farei como Roger Walters e mandarei vocês vazarem no canal, porque não é a minha intenção é a inversa. Permaneçam aqui, escutem o que eu tenho para falar e aproveitem, né? Se você realmente discordar, não posso fazer nada, mas estou transmitindo aqui uma visão que eu tenho, que é do fundo do coração e é realmente daquilo que eu acredito que seja certo. Tá joia? Desculpem o desabafo novamente, eu dou uma desabafada aqui, mas é isso, ok? Bom carnaval, curtam, pulem com juízo. Para quem não pular, faça e goste de fazer como eu, aproveite para descansar, né? Para ler, para sair com a família, para ficar em casa. Enfim, aproveitem esse tempo livre para novas reflexões. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.